Palavra do Senhor. Nós estamos na última lição dessa série, Retroceder Jamais. Vamos dizer isso? Retroceder? Está fraco, hein? Nós cantamos, oramos, tivemos várias homenagens e os irmãos ainda não responderam forte, mas vamos agora, vai dar, hein? Retroceder? Jamais. Agora sim. Então abra sua Bíblia nesse texto tão importante, que é o texto que está em Hebreus capítulo 12, versículos 1 a 3. Eu vou ler o texto e os irmãos acompanhem comigo. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Louvado seja Deus. Deus, fala conosco, nós precisamos do Senhor. Use o teu servo e abençoa cada irmão aqui para receber com alegria e com perseverança a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Título da nossa lição, irmãos, o maior exemplo para uma vida de fé. E esse texto é um texto importantíssimo, é o texto que nos traz o fechamento da nossa série. E eu lembro aqui desse texto de uma música antiga, a gente nem cantou, poderia ter cantado essa música, que fala assim: glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Né? Lembram dessa música? Autor da minha fé. Eu não conversei com Paulo César, que fez essa música, mas eu penso que esse texto teve uma influência grande para que ele trouxesse essa composição tão bonita. É um texto que vem, então, após Hebreus nos trazer vários heróis da fé, que venceram, que fizeram tantas coisas, que sofreram, e agora ele traz aqui aquele que é o consumador, o autor e consumador da fé, aquele que inicia, aquele que sustenta, aquele que leva à perfeição a obra da salvação ao seu povo. É maravilhoso. O texto diz, olha, ele fala dos heróis da fé e fala essas testemunhas todas, e a própria igreja, estamos rodeados de testemunhas. O que nós devemos fazer então? Nos livrar de todo o peso do pecado, caminhar para frente. Aquilo que nos atrapalha devemos tirar, desembaraçar e caminhar e olhar para Jesus Cristo firmemente, aquele que é o líder, que é o Senhor, é o nosso guia, aquele que nos aperfeiçoa a nossa fé. Aquele que sofreu por causa disso, foi para a cruz, mas não se importou com a vergonha que passou ali, porque ele esperava, então, a vitória final, e ele tinha a certeza que a vitória seria possível. Ele era o Senhor, ele é Deus, e depois ele foi aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, tem todo o poder, toda a autoridade, e o autor fala isso. Pense nisso, então, aquele que suportou todas as coisas, os pecados, de tal forma a vencer tudo, e que isso sirva de ânimo para vocês, para que vocês não se desanimem e não fiquem pelo caminho. A proposição, meus irmãos, para o nosso estudo é que a verdadeira fé persevera até o fim. Vamos dizer isso? A verdadeira fé persevera até o fim. E Jesus fala em Mateus 24:3, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Glória a Deus. Glória a Deus. Persevera até o fim. E como essa fé, então, persevera até o fim? Em primeiro lugar, abandonando todo o peso do pecado. O texto diz aí, olha na sua Bíblia, versículo 1, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Tenazmente nos assedia. Então é assim um pecado. Tenazmente. Tinha até uma cola que chamava tenaz, não é? Eles queriam dizer que era uma cola muito forte, não é? O pecado, ele tenazmente nos assedia, fica um tempo inteiro ali, ó, lutando, assediando a nossa cabeça. Ainda mais hoje com as redes sociais, com o celular na nossa mão, não é? O tempo inteiro, de várias formas possíveis. E o texto aqui, então, fala para a gente se desvencilhar disso.
desembaraçando-nos desse pecado, não é? O pecado é terrível. O pecado trouxe essa queda desde o início em Gênesis. E a queda é terrível, irmãos, que estamos sofrendo as consequências, maldição da terra, da criação, e o homem sofrendo e a mulher sofrendo, assim que vivemos. E se pensarmos claramente nisso, quem sabe, é a maior luta que temos, porque a gente realmente tem lutas, todos nós temos no nosso dia a dia, as dificuldades do mundo. Mas, contudo, a maior dificuldade, a maior luta é essa, é contra o pecado, que está ali o tempo inteiro nos assediando, nos impedindo de progredir, de ter o crescimento espiritual, não é? E o texto usa essa palavra, desembaraçando, não é? De todo pecado. Eu lembro que eu tinha um brinquedo, não sei se os irmãos lembram desse brinquedo, chamava Vai e Vem. Vocês já viram esse brinquedo? Um ficava de um lado, puxava assim a corda, aí ele ia para o outro lado, e o outro estava do lado de lá. Aí ele abria a corda, ficava esse vai e vem, não é? Só que quando você guardava aquele brinquedo, embolava tudo, porque era corda grande, então era difícil de guardar, enrolar bonitinho, né? Igual os cabos aqui. Esses cabos aqui, quando a gente guarda ali, né? Se não guardar, enrolar direitinho, depois fica tudo embolado, aí você fica lá tentando tirar, né? E o pecado faz isso, tenta embolar a nossa vida de forma que a gente não consiga progredir, fazer nada. E o texto fala, olha, faça o seguinte, desembarace sua casa, sua vida. Quais os nós que você tem na sua vida, não é? Vá lá e desembarace. Às vezes o nó é muito difícil, não é? Fica tão apertadinho que é complicado de tirar. Mas o texto está nos dizendo, então, para que a gente se desvencilhe dos pecados e siga em frente. A fé que persevera, ela abandona o peso do pecado, ela desembaraça. Se tiver que ali ter um trabalho para isso, será feito. Não é? Paulo fala assim, em Romanos 6,12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Vamos nos embaraçando, vamos nos desvencilhando, vamos vencendo isso. Calvino fala assim, o apóstolo não exorta a remover todos os impedimentos que retardam, nos exorta, né, a remover todos os impedimentos que retardam a nossa corrida. Ele fala assim, não só os vícios manifestos, mas tudo que dificulta o nosso progresso espiritual deve ser deixado de lado. Em segundo lugar, a verdadeira fé corre a carreira que está proposta. O versículo 1, ainda a segunda parte, diz assim, se você puder ler comigo, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Devemos correr essa carreira com perseverança. A vida cristã não é uma corrida curta ali de 100 metros, ela é uma maratona. E nós devemos correr essa maratona que está proposta. Está diante de nós. Vai ter dificuldade pelo caminho? Sim. Nós vamos cansar, talvez, os nossos músculos em alguns momentos? Sim. Mas é essa carreira proposta e que devemos seguir. É lá na frente que tem a vitória. Não é ficando parado, eu não vou seguir, não. Então a igreja vai lá e convida todos por Cristo, vamos lá evangelizar. Eu não vou, não. Eu vou ficar aqui. Eu quero evitar a fadiga. Lembra desse? Quero evitar a fadiga? Quero evitar a fadiga. Mas nós vamos encontrar, vamos fazer ali um movimento de manhã, vamos acordar mais cedo, vamos ter um café da manhã em homenagem. Eu vou mais tarde. Né? Não, mas nós queremos ir lá em Manaus, na reunião do Supremo Conselho. Não, é muito longe, eu não vou, não. Vou ficar aqui mesmo. Lá em Manaus, naquela terra quente. Não. A carreira está diante de nós. Devemos fazer o quê? Corrê-la? Com perseverança. Mas está difícil. Eu assumi ali na igreja ali uma função, mas ninguém vai. Chamei, convidei a igreja para o aniversário da mocidade. Ninguém foi. Está difícil ir sozinho. Corra a carreira da fé.
É com perseverança. 1 Coríntios 9, 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. É o desafio. Devemos correr para alcançar. Calvino fala assim: não basta iniciar a corrida se não perseverarmos até o fim. O Senhor nos chamou não para um esforço momentâneo, mas para uma constância ininterrupta. E eu gosto de citar aqui o filme do Rocky Balboa, que o Stallone está ali representando, né? E ele fala para o seu filho, olha, ele fala assim, não é sobre ser forte, bater com força. Ele é um boxeador, né? Ele fala, não é sobre isso, é sobre o quão forte você consegue apanhar e continuar seguindo em frente. A nossa vida é uma vida que nós podemos tomar umas pancadas, mas devemos o quê? Correr, seguir em frente. John Owen diz que a perseverança não consiste em nunca cair, mas em nunca abandonar a caminhada. Em terceiro lugar, meus irmãos, a verdadeira fé mantém os olhos fixos em Jesus Cristo. E aí eu vou ler os versículos seguintes, leia comigo, 2 e 3. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Em terceiro lugar, é olhar para quem? Para Jesus. É para Ele que nós vamos olhar. Certamente, se na caminhada olharmos para os lados, vamos cair. Pedro olhou para as águas quando Jesus estava ali de frente, e ele começou o quê? A afundar. Se nós olharmos para as circunstâncias, para as dificuldades da nossa vida, é possível que a gente não continue a corrida. É possível realmente que nós desmaiemos, como diz aqui, na nossa alma, mas se olharmos para Cristo, como nós cantamos aqui, quanto mais te vejo, o amo. Quanto mais olhamos para o Senhor, nos aproximamos dEle, Ele nos atrai e nos leva para a vitória. Cristo é o alvo da vida cristã. É possível caminhar sem retroceder? Sim, olhando para Cristo. Ele é o autor, Ele é o consumador da nossa fé. Ele disse assim em João 5,14, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. É em Cristo, é por meio dele, é para ele. É por causa dele, todos por Cristo. Vivemos aguardando esse momento, vivemos olhando para as promessas do Senhor, seguindo a nossa caminhada. Calvino diz assim, Cristo é chamado autor da fé, porque é por seu poder que começamos a crer. E é consumador porque é Ele quem leva a nossa fé à perfeição. Concluindo, queridos irmãos, a vida de fé é vivida com os olhos voltados para Cristo. É nele que encontramos força para abandonar o pecado e para perseverar na caminhada e chegar ao fim da carreira. Então, como viveremos? Em primeiro lugar, lutando contra o pecado. Lutando contra o pecado. John Owen diz assim, esteja matando o pecado ou o pecado estará matando você. O que está acontecendo em nossa vida, na sua vida, na nossa vida? Nós estamos matando o pecado ou ele está nos matando? Riley diz que a guerra contra o pecado é o grande negócio da vida do verdadeiro cristão. Muitos têm procurado grandes coisas, grandes negócios. O Riley diz, olha, o grande negócio que você tem na sua vida é a guerra contra o pecado. Em segundo lugar, como viveremos? Com perseverança, lutando com perseverança até o final, até chegar diante do Senhor. Paulo já fala assim a Timóteo, né? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Nós queremos dizer assim também, chegando no final da nossa vida. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Com perseverança, irmãos. Terceiro lugar, como viveremos? Olhando para Jesus. Olhando para Jesus.
John Owen diz que quanto mais contemplamos Cristo pela fé, mais somos transformados à sua imagem. É Ele que nos abençoa, que nos aperfeiçoa, que nos salva. E eu quero terminar com essa frase de Charles Spurgeon. Ele fala assim: um olhar para si produz desespero. Um olhar para Cristo produz paz. Nunca encontraremos força olhando para nós mesmos. Toda a nossa força está em Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, que o Senhor nos conceda essa graça de permanecermos firmes até o dia em que estaremos sempre com Ele e de forma perfeita, ao exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Convido o reverendo Marcelo para fazer essa oração e trazer a bênção final. Irmãos, vamos colocar em pé, depois de ouvirmos uma mensagem que falou profundamente aos nossos corações nesta manhã, que o Senhor possa estar nos capacitando a vivê-la e a praticá-la em nome do Senhor Jesus. Pai querido, muito obrigado por essa mensagem que falou ao nosso coração. Nós queremos, ó Deus, nos desembaraçar de todo o peso, ó Deus, de todo o pecado, ó Deus, que tenazmente nos assedia. Nós queremos matar o pecado, Senhor, porque nós queremos viver para Cristo. Em nome de Jesus, nos fortaleça, Senhor. Nos fortaleça a te amar mais e mais. Nós queremos correr com perseverança, Senhor, a carreira que nos está proposta, semeando o Evangelho, plantando a semente do Evangelho nos corações, amando, perdoando, ó Deus, e vivendo para a glória do Teu nome. Sustenta cada família aqui, cada irmão, ó Deus, para que juntos possamos correr a corrida da fé. Ó Deus, semeando a palavra do Senhor, sendo sal da terra e luz do mundo, sendo canais de bênção nas Tuas mãos. Se alguém aqui entrou triste, ó Deus, saia daqui feliz, abençoado, tocado pela Tua graça. Que possamos, ó Deus, juntos aprofundarmos mais e mais nessas lições. E, ó Deus, ajuda-nos a olhar para Jesus. Nós não queremos fazer como Pedro, Senhor, contemplar as ondas, as circunstâncias. Ó Deus, nós não queremos sucumbir, nós não queremos olhar para nós mesmos, nós queremos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, sabendo que Ele morreu pelos nossos pecados, sabendo que Ele ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia, sabendo que Ele está à direita de Deus Pai intercedendo por nós, e sabendo que Ele voltará para buscar a sua igreja. Louvado seja o Teu nome. Por isso nós queremos olhar para Jesus e queremos andar sempre com Ele, ó Deus, e sempre vivendo para a sua glória. Essa é a nossa oração com gratidão, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém.